CDI, que é o investimento seguro, deu 1.724%. Então, assim, no mínimo, permitir que o trabalhador possa escolher o investimento, até porque vários trabalhadores me buscaram quando teve a limitação em relação ao saque aniversário, né? Mesmo porque, na minha avaliação, é o dinheiro dele, mas o governo força o trabalhador a pagar pro governo fazer políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que o próprio governo admitiu que 56% das casas feitas são defeituosas. Então a gente pode defender que ele continue sendo pago, que ele continue lá pro trabalhador, mas que ele decida onde aquele dinheiro vai ser investido. O que você acha? Eu não concordo com isso porque tem um problema e eu acho que você vai concordar. O FGTS ele é um fundo de garantia que não só garante um colchão para o trabalhador quando ele for demitido, mas ele também funciona como um estabilizador de demanda. Por exemplo, durante a crise do governo Dilma, a gente teve uma explosão dos saques do FGTS. A gente tinha uma média de 50, 60 bi que era sacado antes, e durante a crise do governo Dilma, em 2015 e 2016, isso explodiu para mais de 200 bilhões de saques. Ou seja, 200 bilhões que entraram na economia durante a crise e serviram como estabilizador de demanda para que as pessoas continuassem consumindo, já que você teve uma explosão do desemprego. Ele serviu como um pagador de dívida, então a pessoa conseguia pagar o seu aluguel, conseguia cumprir com as suas despesas financeiras, etc. Por quê? Porque o FGTS ele funciona como um instrumento que é anticíclico. Se a gente pegar o FGTS, deixa eu concluir, se a gente pegar o FGTS e dar a liberdade do trabalhador colocar no mercado de capitais, você vai estar pegando um instrumento anticíclico e aplicando no mercado procíclico, que tende a deteriorar quando você tem uma grande explosão do desemprego durante uma recessão. Então, se durante a crise do governo Dilma a gente tivesse grande parte do FGTS no mercado de capitais, esse mercado de capitais teria deteriorado durante a crise, que foi o que aconteceu, as pessoas teriam perdido esse colchão, porque o FGTS ia deteriorar junto com isso, e a gente ia ter uma explosão, a gente ia ter um travamento daquilo que o Keynes chamava de multiplicador da economia. Por quê? Porque as pessoas não iam receber esse colchão, ou seja, ia ser 200 bi que ia ser menos durante essa crise, naturalmente a demanda ela ia colapsar, as empresas iam contratar, iam despedir ainda mais do que despediram durante ali, então a gente poderia ter tido um desemprego maior, a gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7%, poderia ter sido 8%, 9%. Eu só estou te dando a explicação para você entender por que colocar no mercado de capitais não funciona, tá legal? A explicação tá muito longa. Não, tudo bem, vai. Olha, eu acho que não tem nenhuma contradição em relação ao que eu falei e em relação àquilo que você está defendendo. Não necessariamente esse recurso precisa estar investido em bolsa. A gente pode limitar esses investimentos a investimentos seguros, a investimentos que não tem... caralho, cara, segura mesmo, rapaziada. A investimentos que não tem a volatilidade da Bolsa de Valores. E você diz o seguinte, olha... investido em bolsa tem um risco de ser deteriorado em momentos de crise. E você concorda? No FGTS é a certeza que vai ser deteriorado em momento de crise e em momento de bonança. Claro então que não. Muito melhor para o trabalhador estar investido. Pô, não deixaram eu responder isso, cara. Aí é fogo. Ah, foi bom. Tem que brigar com os coleguinhas aí, meu. Na minha terra, levantou bandeira vermelha, resolve na porrada. Opa, esse é novo. E aí, meu? Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Tarde. Eu sou professor de História, professor de Educação Física e estudante de Caralho, Administração. De História e Educação Física? Pô. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. Sim, mas mas num país onde nós não temos um saneamento básico decente, onde as pessoas Ou seja, o investimento fracassou. Onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS, não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política pública em que mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não concordar comigo nisso aí, é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência, né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa de experiência pessoal.
Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está, contra o trabalhador.